E hoje o nosso tema está no capítulo 9 do Evangelho, que do capítulo 9 o título dele é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E Jesus mesmo disse assim, que está em Mateus, falou, bem-aventurados mansos, porque eles herderão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, item 4. Mas hoje nós vamos refletir, na verdade, o item que é o item 1 ao item 6, que fala sobre, na verdade, é isso mesmo, até o 5, que fala sobre a injúria e a violência. Que logo nesse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 9, que Jesus vem nos convidar a sermos pacíficos e mansos, que o que seria isso? Eu acho que todos que estão aqui são pacíficos e mansos, né? Não gostam de discutir, são pacientes, são amáveis, né? Todos que estão aqui já praticam, já têm esse hábito e já colocam isso em prática. Mas aí nós vamos pensar, o que seria a injúria? A injúria ou violência? Se eu fosse perguntar para vocês o que é injúria, o que vocês me falariam sobre injúria? Muito bem, raiva, fofoca, quando a gente humilha alguém, né? Nós estamos cometendo uma injúria. Quando o preconceito é uma injúria. Quando nós nos colocamos acima do outro, estamos cometendo uma injúria. E a violência, muitas vezes, nós classificamos a violência só como o ato, quando a gente comete mesmo aquele ato de agredir fisicamente uma outra pessoa. Mas será que a violência só quando nós agredimos fisicamente uma outra pessoa? Que Jesus, ele veio nos convidar o quê? Nós trabalharmos em nós essas nossas fragilidades. Aí a gente começa, passo a passo, quando a gente começa a entender os ensinamentos de Jesus, que a gente começa a estudar o Evangelho e colocar em prática. Que às vezes a gente estuda, mas a gente ainda tem dificuldade de colocar em prática, né? Nós somos aprendizes. Mas quando a gente faz aquele esforço para colocar em prática o que ele nos ensina, a gente fala, eu não sou violento. Hoje eu amo a todos, eu pratico a paciência, na minha casa eu não sou violento. Aí hoje nós vamos refletir se realmente nós não somos. Porque a violência, meus queridos, a injúria, às vezes, sem pensar, sem ter a intenção, nós a cometemos no nosso dia a dia. Às vezes, num pequeno ato nosso, nós estamos cometendo injúria contra uma pessoa. E, às vezes, se nós formos refletir, a gente comete esse ato com uma outra pessoa que nós nem conhecemos. Nem conhecemos. Mas às vezes, nós temos essa atitude. Hoje, na modernidade, graças a Deus, com a lei do progresso que está aí, nós temos ferramenta que nos facilita muito o dia a dia nosso, não é verdade? E uma delas é a internet. A internet, graças a Deus, meus queridos, ela existe. Ela não é culpada de nada que acontece errado no nosso mundo. Agora, quem a utiliza, sim. Porque hoje nós temos o hábito de culpar a internet, o celular, não é verdade? O celular é culpado de tudo. Mas será? Quem que é o culpado? Quando nós utilizamos uma ferramenta de uma forma não muito adequada, nós vamos responder por esse ato, não é verdade? E hoje é muito fácil nas redes sociais, nós estamos lendo alguma notícia, ou nós recebemos um vídeo no nosso celular pelo WhatsApp, falando algo que alguém fez, a gente fica indignado, a gente lê aquela mensagem ou assiste aquele vídeo, nós ficamos indignados, não vamos buscar, às vezes, se é verdade ou não, mas nós já fazemos o nosso julgamento.
Acontece isso conosco? A gente já julga. Eu vi, eu assisti, eu já fiz o meu julgamento, já condenei e ainda eu tenho uma outra, eu falo, eu vou contribuir, eu vou ajudar o próximo, eu compartilho essa ideia. Eu compartilho aquilo que eu recebi. Aí outra pessoa vai receber, sente a mesma sensação e assim vai. Só que às vezes a gente não foi atrás. Nós não buscamos para saber. E aquela pessoa que está sendo julgada, às vezes nem sabe que está ocorrendo isso no nome dela. Vocês já ouviram falar de pessoas que foram agredidas porque vídeo com seu nome circulou pela internet? Vocês já ouviram casos dessa maneira? Acontece. Aí, quando a gente pensa, esse convite do Evangelho hoje, meus queridos, é que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, o que seria injúria? Qual que é o meu ato que eu cometo? Qual a atitude que eu tenho que eu estou cometendo isso com alguém? O nosso país, ele ficou dividido muito tempo aí em dois, né? Lado A, lado B. Aí eu pergunto, e vai voltar. É interessante que quando eu estava estudando essa lição, veio muito isso na minha cabeça. Nosso país dividido. Um lado A, outro lado B, e um agredindo o outro. Quem é do lado X ou quem é do lado Y. Aí eu fico pensando em Jesus nessa história. Como será que Jesus iria agir? Ele ia ficar do lado do A ou do lado B? O que vocês acham? Nenhum. E nós que somos, que todos nós que estamos aqui, nós já aceitamos essa doutrina maravilhosa e já aceitamos o que Jesus nos ensina. Não é verdade? E nós? Nós vamos compartilhar a violência ou nós vamos apaziguar? Qual que é o nosso papel nessa situação? Exatamente. É isso que nós precisamos pensar. Essa lição veio a calhar, porque hoje, meus queridos, quando nós defendemos uma ideia, nós queremos impor a alguém, nós somos violentos. Nós somos violentos. A violência, às vezes, ela não está com o ato, mas está com a palavra. Não foi Jesus que nos disse no capítulo anterior do Evangelho, no capítulo 8, Jesus disse assim: vós não terás que se preocupar com o que entra pela boca, mas com o que sai pela boca, porque o que sai está no vosso coração. E às vezes a palavra, ela é muito mais violenta do que o ato em si. Porque quando as palavras saem, nós estamos demonstrando o que nós temos no nosso interior, o que está dentro de nós. Aí Jesus, quando esteve aqui, ele veio falar sobre mansidão e passividade. Quando nós não contribuímos para compartilhar a violência, não compartilhar essas ideias que podem causar conflitos, a gente está sendo pacífico. Aí você vai falar, Márcia, então eu não posso pensar por mim? Eu não posso ter minhas escolhas? Sim, podemos, porque o que o Espiritismo nos ensina? Que nós temos que ter uma fé raciocinada. Mas nós também precisamos ter a fé raciocinada, mas dentro do que Jesus nos ensinou. Afinal, todos nós não somos filhos do mesmo Pai? Todos nós estamos aqui nesse planeta para aprendermos, não é isso? Somos todos alunos. Então, nós não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo, pelo sentimento do mundo, que todas as vezes que nós estamos defendendo um lado, nós deixamos o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade comandar, que é o nosso carro-chefe, não é isso? Nosso orgulho e a nossa vaidade.
Meus queridos, e quando a gente tem uma palavra que a gente sai da nossa boca, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa folhinha aqui, ó? Como que ela tá lisa, perfeita, não tá? Essa folhinha tá perfeita. Aí, se eu fizer assim com essa folha, ó, eu vou fazer assim com essa folha, aí depois eu vou tentar voltá-la ao que ela é. Será que eu consigo? O que vocês acham? Ó, não vão ficar algumas cicatrizes na folhinha? Assim são as nossas palavras. Quando nós emitimos, falamos algo com alguém, quando nós nos deixamos levar pela nossa impulsividade, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, que as palavras, uma hora que elas já saem, que elas ferem, as cicatrizes ficam, igual está essa folhinha. Por mais que a gente tenta, por mais que a gente tenta fazer com que a folha fique do jeito que ela era, a gente vai deixar a cicatriz em alguém. E o que Jesus nos ensina? Nós temos que levar a paz, o amor, a fraternidade. Então, quando a gente fala de injúria e violência, nós precisamos olhar para nós. Como que está sendo a nossa atitude no nosso dia a dia? E nós que estamos aqui, que já podemos nos dizer que nós somos seguidores de Jesus, nós somos já os seus discípulos, porque nós já fomos despertados para os seus ensinamentos. Nós já entendemos essa doutrina maravilhosa, maravilhosa que é o Espiritismo, que nada fica sem o esclarecimento. Cada palavra que Jesus nos falou, nós temos como ser esclarecido por ela. Aí veio outro ensinamento, que foi Chico Xavier. Chico Xavier, ele nos falou da água da paz, não falou da água da paz? E hoje a minha água da paz está aqui, ó. Ele falou da água da paz. E muitas vezes, meus queridos, nós nos deixamos levar pelo impulso mesmo, principalmente dentro dos nossos lares. É onde nós podemos ser nós mesmos, é onde nós temos mais liberdade, é onde nós não precisamos usar uma máscara ou um persona, não é assim com as pessoas que nós amamos, que está próxima de nós. E é dentro dos nossos lares que às vezes a gente comete as maiores injustiças, as maiores ofensas, a maior injúria. Porque nós, por estarmos com as pessoas que nós amamos e que fazem parte do nosso dia a dia, nós nos deixamos levar pelo impulso. Na hora que estamos com aqueles que não concordamos com alguma coisa, que a gente quer impor as nossas ideias, aí começam aquelas discussões, não é verdade? Um fala alguma coisa, a gente não concorda, a gente vai e responde. Se a pessoa fala de uma forma mais... a gente quer falar um pouco mais alto, aí entra Chico. Aí Chico vem com a sua sabedoria e nos apresenta a água da paz. Quando vós estiverem se deixando levar por uma irritação numa discussão, enche a boca de água. Segure por 10 segundos. Nesses 10 segundos que nós contamos, já é o tempo suficiente que nós possamos refletir e elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir auxílio. E assim nós vamos exercitando essa mansidão, essa passividade que Jesus veio nos ensinar. Meus queridos, se hoje existe guerra, existe conflitos, é porque todos se deixam levar pelo orgulho e pela vaidade. Que um quer mostrar que tem mais poder que o outro. Não é assim? Mas nós não podemos fazer parte disso. Nós não podemos, todas as vezes que nós vamos ter uma atitude,
Eu falo nós aqui, no sentido que nós já fomos despertados para o que Jesus veio nos ensinar. Nós não podemos nos deixar mais levar pelas coisas do mundo que a gente sabe, que nós temos consciência, que em vez de levar a paz, aumenta a discórdia. Nós podemos ter, sim, as nossas escolhas, nós podemos exigir o que é correto, porque Jesus também, ele não fala para nós omitirmos isso. Ter mansidão, não é aceitar o que é errado. Mas existem várias formas de nós colocarmos as nossas ideias. Isso em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. No trabalho material, quando tem aquela rodinha do café, ali sai coisas que a gente nem imagina, não é? Aí a gente fala, Márcia, eu não participo da conversa quando alguém está falando de alguém, mas eu escuto. Se eu estou escutando, eu estou compartilhando. Não é assim? Porque a pessoa ela só vai conseguir nos trazer algo, falar alguma coisa de alguém se tem alguém para ouvir. Não é isso? Eu posso não dar minha opinião, mas eu estou ouvindo, eu estou dando atenção. Isso, eu estou cometendo injúria contra alguém. No nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Até aqui na nossa casa. A gente pode não concordar com a atitude de alguém, não é isso? Aí a pessoa vai embora e fica aquela turminha falando, né? Você viu? Acontece. Faz parte de nós, faz parte do nosso dia a dia, porque nós ainda somos aprendizes. Agora, o maravilhoso de tudo isso é que Jesus nos entende, e ele sabe disso. Por isso que ele nos deixou a sua lição, por isso que ele nos deixou todos esses ensinamentos. Para que nós possamos, a mudança, eu sempre falo aqui, o evangelho, às vezes ele parece repetitivo, é porque os ensinamentos de Jesus não tem como nós deturpá-lo. E Jesus, ele sempre nos mostrou de uma forma, ele sempre nos ensinou o quê? O amor, de várias maneiras, mas o ensinamento é o mesmo. Por isso que o evangelho parece um pouco repetitivo. Porque nós temos a necessidade de escutar várias vezes, até uma hora nós começamos a refletir. Hoje nós falamos, esse mundo está muito violento, nós não falamos isso, porque nós entendemos como violência algo muito grande, mas a violência de atitudes menores também, as pequenas violências, elas acontecem dentro dos nossos lares. Quando nós colocamos a nossa opinião. Pode falar. Tem até uma música que fala assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Exatamente. E essa lição nós sabemos, sim. E essa música, ela está tão correta, porque... E Jesus sabia disso. Jesus, tanto ele sabia que quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu pessoas que seguiam, que eram certinhas? Não. Ele escolheu Pedro, que Pedro era o quê? Ele adorava brigar, não era? Tudo era na violência. Cada um que eles escolheram tinha uma fragilidade. Para nos mostrar, Jesus foi tão perfeito. Por isso que nós falamos que é o espírito mais de perfeição que nós tivemos conhecimento, que esteve aqui nesse planeta. Que Jesus não reencarnou, ele encarnou. Foi a única criatura que encarnou no planeta, como nosso governador. Então, Jesus, quando esteve aqui, foi o espírito mais perfeito, que ele, até as escolhas dos discípulos, ele quis nos ensinar. Que ele escolheu 12 criaturas totalmente diferentes, cheias de fragilidades. Cheias de fragilidades. Mas que estavam dispostos a aprender o amor. Que estavam dispostos a mudar.
E Jesus, com aquele magnetismo, quando ele fez esse convite, foi esse convite que ele fez para nós. Nós vamos dar seguimento aos que os discípulos iniciaram com Jesus, a partir do momento que nós entendemos essa doutrina. Então, o convite desse evangelho é que nós passamos, meus queridos, a parar de ter o olhar externo, que é muito amplo, né? E entender que a mudança está aqui, em nós. E há várias formas de violência também, e injúria, no nosso pensamento. Porque o pensamento, os espíritos, eles se comunicam como? Através do pensamento. Isso Kardec nos falou. Está no livro dos Espíritos. E também está no livro dos Médiuns. Que os espíritos, quando ele não está nesse corpo físico, que é a nossa vestimenta, se comunica através do pensamento. E eles ainda está escrito que o pensamento para o espírito é como fosse as palavras para nós. Mas o pensamento, ele já cria aquela imagem. Já cria aquela imagem. Então, quando nós não falamos, mas nós pensamos algo de alguém, que a gente está cometendo essa injúria, já está plasmando lá no plano espiritual. E quem é que tem acesso a isso? Os nossos irmãozinhos desencarnados. E nós temos ao nosso lado espíritos superiores e também tem os nossos irmãos espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia que nós. Aí nós vamos atraí-los para o nosso lado. Mas vai mais além disso ainda. Quando nós cometemos esse ato, por mais que nós não falamos, nós podemos pensar, nós podemos até enganar quem está ao nosso lado. Mas o nosso Pai, que estás no céu, que nos conhece profundamente, nós não conseguimos enganar. Nós não conseguimos enganar, não é assim? Por isso, meus queridos, esse capítulo, essa lição, ela é muito importante para todos nós. Para todos nós. E o convite que está sendo feito hoje para nós por Jesus é que nós possamos agora refletir qual é a nossa conduta no nosso dia a dia. Nos pequenos atos, nas pequenas atitudes. Que nós possamos fazer e colocar em prática o que Santo Agostinho nos ensinou. Qual foi o ensinamento de Santo Agostinho? Todas as noites, não foi isso? Antes de descansar o seu corpo físico, faça uma reflexão de como foi o seu dia. Qual foi a minha conduta com a outra pessoa? De que maneira que eu agi? Eu gostaria que agisse comigo da mesma maneira? Não foi isso que Santo Agostinho nos ensinou? É um exercício. É um exercício. Por isso, meus queridos, que o Espiritismo não é para arrebatar multidões. É para transformar corações. É para transformar almas. Que a partir do momento que nós nos conscientizamos, nós vamos querer a mudança. E às vezes nem sempre nós estamos preparados, não é assim? Às vezes a gente imagina por que a doutrina do Espiritismo tem tão poucas pessoas que estão. Porque Jesus já nos mostrou isso. A partir do momento que nós entendemos, somos esclarecidos, nós vamos ter aqueles conflitos mesmo normais do dia a dia. Eu vou seguir a Mamon ou eu vou seguir a Deus? E isso não quer dizer que nós temos que nos fechar numa bolha, porque Jesus não se fechou. Jesus estava em todos os lugares, com todas as pessoas. E a nossa doutrina não nos convida a isso. Não é para nós nos fecharmos numa bolha.
É através da nossa conduta, é através das nossas atitudes que nós vamos fazer com que as pessoas também queiram beber da mesma água que nós bebemos. Não é as palavras. Não é só o conhecimento intelectual, mas é a nossa conduta moral. Moral. Esse é o convite que esse capítulo está nos fazendo. Porque cabe a nós, todas as vezes que tiver conflitos, nós sejamos a paz. A paz. Todas as vezes que tiver burburinho, que nós sejamos a calmaria. Esse é o convite para nós. Mas como que nós vamos conseguir fazer isso? Mudando aqui. Aqui. Dentro de nós. A mudança começa no nosso interior. Nas pequenas atitudes. Nos pequenos atos. Porque às vezes nós temos fé em Jesus, temos o conhecimento da doutrina, entendemos, mas é difícil colocar em prática, porque nós estamos tendo esse olhar externo. E Jesus nos falou o tempo todo, que a nossa casinha interior, que a mudança está aqui. Por isso que ele fala que, como que Jesus nos falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, terás que passar por mim. Como que nós vamos passar pelo Mestre? Colocando em prática, vivenciando tudo que ele nos ensinou. Mas para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Mudar aqui. Querer depende de nós. A transformação, ela é individual. Ela é individual. Eu não posso passar por ela, os aprendizados dela, o que ela precisa aprender. Mas eu posso, através da minha conduta, das minhas atitudes, fazer com que ela queira mudar. Que ela queira mudar. Por isso que é muito importante, meus queridos, que nós possamos, quando nós lermos um capítulo do Evangelho, nós precisamos ler com outro olhar. Esse é o convite que Jesus nos faz. Nós precisamos ler para nós. Para nós. Entender, não pensar. A gente geralmente, quando lê ou escuta uma palestra, se a gente está com um familiar, a gente fala, essa palestra é para fulano. Não é assim que a gente pensa? Essa palavra é para fulano. Todas as vezes que nós pensamos isso, com certeza é para nós. Com certeza é para nós. Quando nós fazemos a reunião do Evangelho no lar, que a gente está em família, a gente lê, a gente fala, tá vendo, Cicrano, o que caiu do Evangelho hoje? Não é isso que nós falamos? Quando nós falamos isso, é para nós. É para nós. Porque a mudança em nós, ela não pode ser artificial. Nós não podemos ser pacíficos, mansos, só quando nós estamos nas reuniões. Nas reuniões, que às vezes nós somos só nas reuniões. Não podemos. Nós precisamos exercitar isso diariamente no nosso dia a dia. Precisamos exercitar 24 horas por dia, até quando vamos dormir. Porque quando nós vamos dormir, nós, espíritas, já fomos esclarecidos que o que dorme, que o que descansa é o corpo físico, não é isso? Que o nosso espírito, ele vai aonde o nosso coração vai, aonde o nosso pensamento está mais interagido. Aonde a nossa energia está mais. E nós precisamos, a partir daí, meus queridos,
colocar em prática conosco. Então, o convite de Jesus, nesse capítulo, é que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos, principalmente aqueles 2. Que quando ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2, é que ele quis encurtar o nosso caminho. Olha como ele é maravilhoso. Na época de Moisés eram mais de 10, aqui os 10 eram que ele encurtou em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a gente vai conseguir não cometer injúria e violência se nós não nos amarmos? Será que a gente consegue? Não. Porque se nós nos amarmos, se nós passarmos a nos amar e perceber o quanto que nós somos importantes para Deus, que Deus nos ama a todos igualmente, que nós somos criaturas muito especial para Ele. Se nós percebermos isso e passarmos a nos amar, mesmo com as nossas fragilidades, nós vamos conseguir amar o outro. Não tem como nós amarmos o nosso próximo se nós não nos amarmos. E nos amarmos é quando nós passamos a nos entender, a nos conhecer verdadeiramente. Identificarmos em nós as nossas qualidades e as nossas fragilidades. Entendemos que nós somos aprendizes, que não somos perfeitos, mas estamos querendo mudar. Estamos em busca dessa transformação. Porque quando Jesus nos apresentou como nosso irmão, que ele falou, nosso Pai que estás no céu, se ele falou que é nosso irmão, ele quis falar, olha, eu sou o irmão mais velho, mas vocês são filhos do mesmo Pai. Todos nós temos essa centelha divina em nós. Deus é perfeito. Ele não ia criar nada imperfeito. O que está escrito na questão 1 do livro dos Espíritos? O que é Deus? O que é? Por que ele perguntou o que é Deus? Deus Deus é a causa primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Inteiramente bom. Quando ele perguntou o que é Deus, ele poderia ter perguntado quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, ia estar igualando Deus a nós. Quem é? O que é? E se ele é tudo isso e ele é, nós fomos criados por ele. Se nós somos criados por ele, nós temos em nós a centelha divina, a centelha do amor. Então nós somos perfeitos. Nós podemos chegar a essa perfeição relativa. Que perfeição ampla só Deus. Relativa igual Jesus. Por isso que a mudança está em nós. Por isso que nós precisamos buscar as nossas fragilidades e aceitá-las, porque a partir do momento que nós aceitamos, nós vamos buscar melhora, né? E Jesus também nos falou, quando ele disse para os discípulos, ele estava falando para nós. Vós poderás fazer tudo o que eu faço. E muito mais. E muito mais. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que nós somos filhos do mesmo Pai. Que Deus jamais ia criar algo imperfeito. Nós somos criaturas dele, nós somos filhos dele. Então, meus queridos, que nós possamos refletir durante toda a semana. A gente sabe que não é fácil. Eu pego isso para mim. Eu estou tentando também, dentro das possibilidades, colocar em prática isso. Vai ter dia que nós vamos falhar? Claro. Mas aí quando nós fizermos aquela autoanálise de Santo Agostinho, a gente vai pensar, hoje eu não fui muito bem, amanhã eu vou procurar ser melhor. E assim sucessivamente, porque esse é o nosso objetivo. Que nós possamos colocar em prática esse amor do Mestre que ele nos ensinou.
que o nosso objetivo, seguindo todas as leis divinas, e a lei principal é a lei do amor. Do amor. E nós vamos conseguir, porque nós somos capazes. Muita paz a todos. Ó, coraçãozinho de amor. Só o amor é capaz de nos auxiliar nos momentos de maiores desafios que nós temos no nosso dia a dia. Você faz para a gente? Faça assim. Agora, vibração. Então, agora vamos relaxar todo o nosso corpo, respirando profundamente, colocar em prática o que Jesus nos ensinou, que é a prática da caridade. Doar o que nós temos de melhor em nossos corações. E vamos vibrar muito amor por esse planeta, um amor que possa invadir cada canto, cada país, cada cidade. Vamos vibrar paz, harmonia por aqueles países que estão em guerra, que os seus governantes possam ser inspirados pela espiritualidade superior. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos seus governantes, seja eles federais, estaduais ou municipais, que eles possam ser intuídos pela equipe espiritual superior para fazer cada vez o seu melhor. Vamos vibrar por todos os lares, por aqueles nossos irmãos que estão por hora em situação de rua, que eles possam ser envolvidos pelo amor, pela fraternidade de Joana d'Arc. Vamos vibrar por todos os nossos idosos, que eles possam continuar sendo escutados, amados. Vibremos pelas nossas crianças, que os seus responsáveis possam ser inspirados a doar a eles amor, cuidado, proteção. Vamos agora fazer uma vibração especial pelos nossos lares. Imaginemos a porta principal dos nossos lares, ela se abrindo, Jesus adentrando, e ao mesmo tempo o nosso lar ser invadido por uma luz intensa, tirando todos os meados. Vamos entregar ao Mestre, aquele nosso familiar, que eles sejam envolvidos nessa mesma luz, fortalecendo seus sentimentos, mudando as sintonias de pensamentos. E assim, aqui nesse ambiente, vamos vibrar por todos os trabalhadores do NAEF, pelos seus dirigentes, por aqueles trabalhadores que por hora não estão na tarefa, por motivo de saúde, que eles possam ser envolvidos pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, transmitindo a eles o refazimento das células do corpo físico, aquelas células que não são muito boas, substituídas por células boas, que eles possam se fortalecer. Vamos vibrar pelos trabalhadores do dia a dia, pelos assistidos, por essa casa bendita. E assim, vamos agora fazer uma vibração por nós. Vibrar e pedir ao Mestre que nós possamos, a cada dia, melhorarmos mais. Nós temos certeza das nossas imperfeições. Vibremos para que Jesus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos manter firmes na seara do Mestre. Nos momentos de fragilidade,
que nós possamos nos apegar a Ele, para que nós possamos continuar trabalhando na sua seara. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos agradecendo a Jesus, a equipe espiritual por mais esse encontro, que ao retornar aos nossos lares, que nós possamos retornar bem melhores do que aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus.